mais cedo. Shalom! A paz! Como vocês Paz estão? do Senhor. Como vocês estão? Estamos aqui, né, depois de mais uma semana. Verdade. Estamos aqui gravando um outro vídeo sobre princípios, né, de liderança no reino. Em nome de Jesus, né, que esse vai ser o primeiro, né, que quando Deus permitir a gente conseguir gravar outros princípios, né, mas hoje a gente vai falar um pouquinho sobre servir. É verdade. Que um dos grandes princípios da liderança, a liderança é chamada para servir. E quando a gente se desvia desse princípio de servir e a gente começa a querer ser servido, é aí que as coisas se perdem, a visão do reino também se perde. É verdade. Porque o Senhor Jesus, assim, quando a gente começa a estudar a palavra de Deus, né? E começa a mergulhar, a gente entende, percebe que Jesus ele veio para servir. Tanto que ele serviu tanto que ele se integrou de corpo, alma e espírito. Ele se entregou para a humanidade, né? É verdade. Ele se entregou de corpo totalmente, derramando até a última gota de sangue para servir a gente. Imagina só, gente, uma pessoa que serviu tanto ao próximo a ponto de se doar como sacrifício. Oh, nem fala. E a gente, assim, eu tô meio gripada, então a minha voz tá um pouco diferente, tá meio fanha, né? Mas assim, a gente tem entendido, né, que o grande chamado dos líderes é para servir. E quando a gente se desvia desse propósito de servir, aí que as coisas ficam muito, muito complicadas. E a gente também começa a perder a conexão mesmo com Deus. É da direção, né? A visão que Deus deu de servir. Porque até Jesus, né, que é o nosso... Jesus é um homem que já viveu aqui na face da terra, graças a Deus vive e reina para todo sempre. 100% homem, 100% Deus. Ele deu uma lição de servir, né? De ser servo. Ele se fez servo para também nos ensinar. Foi um ensino para nós. Jesus foi um grande líder, até hoje. Mas ele nos deu um banho de ensinamento de como servir o próximo, de como amar o próximo. Né? Todos os exemplos de servo nós temos com Jesus. Jesus deu mesmo um banho daquele, sem dúvida nenhuma. É mesmo 100% Deus, 100% homem. Mas ele serviu até a última gota, foi. Porque ele na verdade, Jesus é o nosso modelo, né? É o modelo perfeito. Sim, qual o plano de Deus para a humanidade? Como Deus gostaria que os seres humanos fossem? Quando a gente faz essa pergunta, como Deus gostaria que os seres humanos fossem, a gente olha para quem? Para Jesus. Para Jesus porque é ele a maior referência, a nossa referência perfeita. Tanto é que ele se fez servo, como a Bíblia diz, mas não pecou. Ficou aqui, mas ele era 100%, porque às vezes nós se deparamos, quando nós não entendemos muito bem a palavra, não, mas Jesus era Deus, por isso que não, mas a Bíblia diz que ele era 100% homem. Então ele estava na condição que nós estamos hoje, né? É verdade. Porque nós hoje temos o Espírito de Deus, que Jesus também estava aqui com o Espírito Santo, né? Tanto é que Flávia, na hora do batismo, na hora do batismo, é que ele foi batizado pelo Espírito Santo também. E nós também fomos batizados pelo Espírito Santo. Algumas pessoas ainda não foram, mas a maior parte dos crentes que são crentes estão batizados com o Espírito Santo. Então, nós também, como servos, né, como servos, filhos de Deus, nós temos a Cristo como a nossa referência principal. Ele é a referência perfeita de como servir, de como amar, de como ser diante dos nossos irmãos, né? De como viver aqui nessa terra, né? É verdade, isso é uma coisa muito importante que você está falando, Sandra, porque a gente tem vivido num mundo, né? Principalmente assim, jovens, né? Tem acontecido muitos movimentos, né? Muitos movimentos cristãos nessa geração. E muitas vezes a gente, nessa geração e outras gerações, né? Cada geração que passa sobre a terra, né? Acontece algum tipo de movimento, Deus faz alguma coisa naquela geração. E Deus levanta homens, líderes realmente assim, ungidos, consagrados, pessoas que realmente fazem a diferença no meio daquela geração. E muitas vezes a gente começa a olhar para essas pessoas como um modelo, né? É verdade. Só que assim, Deus tá claro, a gente tem espelhos, pessoas que são referenciais, mas é muito, muito importante
fique bem claro para todos nós que o nosso modelo é Jesus. É Jesus. E até mesmo na Bíblia, quando a gente para ler, tem um texto que depois a gente pode até passar as referências, colocar nos comentários aí, que estava tendo uma confusão na igreja muito grande. Porque quando chegaram lá, Paulo foi ministrar, eu li. né? Lembra? Muito bom. Aí, não, eu sou de Apolo. Não, eu sou de Paulo. Eu sou de fulano. Eu sou de Cristo. Aí Paulo, epa, vamos voltar para o início de todas as coisas. Não tem ninguém aqui de Paulo, nem de Apolo. Aqui nós somos todos de Cristo. De Cristo. Quem é o nosso Pai é Cristo. Entendeu? Hoje não é Paulo, hoje é assim, eu sou da Universal, hoje eu sou da Mundial, eu sou da Metodista, eu sou de não sei o quê. Hoje é assim, né? Hoje é assim, não, eu sou daquele... Mas nós todos somos de Cristo. Exatamente. Somos de Cristo. Exatamente, somos todos de Cristo. Então, e assim, Deus tem falado muito conosco, assim, também sobre acerca desse avivamento, né? O avivamento mundial que está para acontecer. E como Deus, ele planeja unir, né? Unir mesmo o corpo. Porque, nossa, a gente já tá falando de uma coisa, já tá falando de outra, mas enfim, o Espírito Santo tá mandando. Né? Então vamos falar sobre isso também. Que também e também a questão da unidade. A unidade também é um princípio da liderança. O líder, ele precisa se mover em unidade com o corpo. Porque se o líder, ele se considera uma pessoa que está fora daquele contexto, quando ele não se inclui, né, nem se sujeita às mesmas orientações que muitas vezes ele mesmo profere, também é uma questão muito complicada. Porque ele mesmo dá as leis, quer dizer, ele mesmo passa a visão ao povo e ele não segue a visão. Isso aí. Isso parece ser um paradoxo, mas é uma coisa que a gente tem visto muito acontecer. Muito acontecer mesmo. O líder fala uma determinada coisa, algumas pessoas cumprem aquilo, outras pessoas não. Ele mesmo também não cumpre. Não cumpre. Isso aí também é meio complicado. Mas assim, que o Senhor realmente está tentando trazer que haja uma unidade, porque nós todos somos um só corpo. Um só corpo e o Cristo como cabeça. Então, Cristo, ele é o cabeça da igreja. Só que a igreja é o corpo. E o que significa que a igreja é o corpo? Nós somos as pernas, os braços, as mãos, os pés de Cristo. Então, Cristo, ele vem e comanda, e nós, como igreja, um único corpo, a gente vai lá e obedece. Andando em unidade, a gente obedece. Então, a unidade é fundamental, porque se a cabeça decide alguma coisa, mas a mão resolve não obedecer, as coisas também não ficam alinhadas. Desanda mesmo a divisão já. Ali entra a divisão. É tipo nós agora, né, Flávia? Estamos aqui... Pronto, nós temos o Ministério Águas Vivas. Nós temos que caminhar na visão, numa única visão. Temos opiniões diferentes, mas nós temos que fazer com que aquela opinião, porque o Espírito que está na Flávia está em mim. Então o Espírito vai testificar que aquilo que está saindo da minha boca é Deus, que está saindo da boca da Flávia também. Então aquilo vai se unir... Uma única visão, desde a hora que nós começamos a falar, não sei o que, não sei o que. Aí começa a divisão e aquilo se destrói. É verdade. Então, assim, a líder do nosso ministério, gente, é a Sandra. Eu sou a co-líder. Ela tá vendo. Mas são algumas coisas que a gente nunca falou sobre isso, né? Mas agora, como já veio essa questão da liderança, então a Sandra é a líder e eu sou co-líder. Nós somos as fundadoras desse ministério. É verdade. E o cabeça é Jesus. Cristo. E nós estamos sujeitos à autoridade do nosso pastor da nossa igreja. Nós congregamos em uma igreja e o nosso pastor, nós estamos nesse momento debaixo da visão que Deus tem dado a ele. Igreja. A nossa igreja. Porque também um bom líder, ele sempre vai, no momento que você está sendo formado, que você está sendo preparado, está sendo instruído, nesse momento você vai andar debaixo da visão e da liderança de uma outra pessoa. E é muito importante que que nós estejamos sujeitos a visão do nosso líder. Sujeitos, e a gente tem que estar também andando integrados, com a integração. Nosso líder está andando numa determinada visão, a gente também anda naquela visão que ele tem andado, na mesma visão. Porque onde há divisão, o Espírito de Deus não age. Não age, não tem como agir. Não tem como. Porque até mesmo Deus, Pai, Deus Filho, o Espírito Santo trabalham em unidade. Quem somos nós para fugir dessa realidade, né? É verdade. Se no céu já foi declarado, determinado, cabe a nós seguir o mesmo padrão que o céu estabeleceu para nós também aqui na terra.
Porque senão não tem como, não tem como. Por isso é que nós vemos o corpo de Cristo, que Deus estava falando com a gente durante essa semana passada, né? Que o corpo está dividido, o corpo dele. Um braço está ali, uma mão está ali, outra está aqui. Por quê? Porque é uma divisão cada um. Há um tempo que há muita informação. Isso é bom, maravilhoso. Mas o povo não recebe, mas também não segue. Então cada um chega na sua igreja com aquilo que ele ouviu no YouTube, ou cada um com uma doutrina. Né, Flávia? Cada um tem... Não, eu saí da igreja por fulana, com a igreja fulana, com essa doutrina. Mas quando você muda de uma igreja para outra, você tem que se adaptar à doutrina daquela igreja. Exatamente. Não é? Você tem que se adaptar à visão daquela igreja. Porque se você começar a ir com a doutrina ou a visão da outra igreja para a tua igreja, você vai causar divisão na tua igreja. Porque não é, Flávia? Você causa divisão. Então, chegou numa igreja nova, presta atenção, vai saber como é que é a doutrina da igreja, seguir aquela doutrina, mesmo que tu não concorda, mas você tem que ficar aí orando. Melhor orar para não causar problema. Ora a Deus e Deus vai te dar direção. E quando for o tempo, se Deus te der a oportunidade de falar com teu líder, você fala. Se não, você caminha de baixo ou pede para Jesus te tirar daquele lugar. Exatamente. É melhor. É desse jeito que funciona. E Deus também estava falando muito com a gente esses dias sobre Deus começou a explicar pra gente como tem funcionado agora o corpo de Cristo. Aí Deus falou assim, Flávia, Sandra, a minha igreja, ela tem funcionado como, ao invés de nós funcionarmos como um corpo, que a igreja do Senhor, né, tem funcionado como várias partes costuradas. Sabe aquela imagem do Frankenstein? Quando a gente vê, né, isso aí tipifica muito bem aquilo que Deus falou. Aquela imagem do Frankenstein, que o Frankenstein, né, para quem não conhece a história, foi uma pessoa, um cadáver, né, uma pessoa que morreu e teve um cientista que resolveu dar vida àquele ser. Só que assim, o corpo do Frankenstein era vários pedaços de várias pessoas, vários corpos diferentes. Então, era um pedaço de um lugar, a perna de outro, ou uma mão de outro. E quando o Frankenstein estava ali configurado, ele era um retalho, né, na verdade, um retalho humano de várias partes costuradas, várias partes de coisas diferentes. Aí quando a gente estava tendo a revelação de Deus, o Senhor estava falando com a gente, né? Que a igreja dele tem andado assim, várias partes, né, vários pedaços, né, costurados, e esses pedaços costurados estão tentando andar numa direção que não é a direção que a cabeça que a Jesus quer. Que as pessoas têm feito muitas coisas, mas fora da visão de Deus. E tem acontecido muitos movimentos, mas que esses movimentos que Deus não estava em todos esses movimentos que estavam acontecendo. Foi muito forte Deus falando assim. Ele falando sobre assim, como ele quer que a igreja seja fundamentada. Deus começou a explicar isso pra gente, como ele quer que a igreja esteja fundamentada e estruturada. E ele começou a falar muito sobre a questão da unidade e também sobre a questão de como o sangue de Cristo precisa permear por todos os órgãos da igreja. Quando o sangue... Aí você falou assim com a gente, olha, Flávio e Sandra, o sangue de Cristo, ele tem se acumulado em algumas partes do corpo. Mas é necessário que o sangue de Cristo, que ele flua por todas as células do corpo. Quando o sangue de Cristo estiver fluindo em todas as células do corpo, alcançando todas as células do corpo, aí sim o meu corpo vai conseguir andar em unidade. Aí Deus começou a explicar isso pra gente. E Deus tem dito que também, né, Flávia, que isso tem entristecido muito, porque não era para nós caminharmos assim, porque a legislação do céu, a Bíblia está aqui, e nós temos nos desviado daquilo que é o propósito dele. Então isso tem entristecido muito o coração de Deus, porque é um tempo que nós sabemos que Jesus está voltando. E Deus repetiu para a gente, eu estou voltando, e precisa que a minha igreja, né, Flávia, se alinhe. Se alinhe, o corpo se una, porque ele quer unidade. É verdade. Não adianta nós querer numa visão. Aqui a visão, Deus passa a visão, dá a visão. Deus não deu a Moisés e deu a Miriam e deu no fulano. Deus deu a Moisés. Exatamente. E Moisés passou a visão para o povo e o povo foi trabalhar em unidade. Exatamente. Não é assim. E quando eles não quiseram trabalhar em unidade, todo mundo sabe que o negócio ficou complicado. Quando a Miriam tentou se dar uma despertinha, causar divisão no meio do povo, aí Deus falou, eu vou matar. Por quê? Porque quando Miriam se levantou, era duas visões. Se ela se levantasse e fosse, né, se concluísse aquilo que ela estava, né, que o coração dela já estava a desejar, seriam duas visões. Então, como Deus sabe que duas visões o povo perece, porque Deus só mostra um caminho. Quando há dois, você fica confuso.
Mas que caminho que eu vou seguir? É desse jeito. Não é por isso que ele falou que eu sou o caminho, Jesus é o caminho. É verdade, ninguém vai ao Pai se não é pro caminho, é Jesus. E essa questão da unidade é muito importante também, a unidade entre as igrejas, quer dizer, entre as igrejas, que é a unidade no corpo. Por quê? Porque assim, também uma vez o Espírito Santo estava explicando pra gente também que nenhum líder, ele recebe o mapeamento completo. Isso aqui foi forte. Isso aí foi muito forte. Então, assim, é como se fosse assim, cada ministério, cada líder, ele recebe uma peça do quebra-cabeça. Então, com essa peça do quebra-cabeça, ele vai trabalhar dentro daquela peça. Mas é necessário que ele trabalhe em unidade com os outros ministérios, com as outras igrejas, para que a outra peça que o outro ministério também recebeu possa se integrar. E quando se integra, aí vai formando todo o quebra-cabeças. Porque assim, Deus, ele não dá a revelação completa de tudo para uma pessoa só. Mas também não tem como, né, Flá? Imagina Deus só te dá você vai achar que você é Deus. É verdade. Você vai até tirar. Não, da mesma forma que te dá, me dá, Vanusa dá. Deus vai dando e nós sentamos unidade e vai quebra-cabeça mesmo. É como em outras denominações. É isso aí. Denominações. E o Senhor tem falado muito. E nesse tempo agora, esse tempo vai haver mesmo um avivamento, mas o avivamento, muitas pessoas estão esperando, o avivamento que Deus vai fazer, não é esse tipo de avivamento que muitas pessoas estão esperando. Um grande avivamento que vai acontecer vai ser o avivamento também na unidade. Na unidade entre as igrejas. Para que as igrejas comecem a funcionar como um corpo. E fundamentado também no ministério apostólico profético. Deus tem falado, como diz lá em Efésios 4. Deus tem ministrado muito a gente sobre essa questão. O avivamento, mas esse avivamento nessa questão da unidade. As igrejas começarem a se unir, entenderem que são um só corpo. E esse único corpo começar assim. Aí esse único corpo andando em unidade, Deus vai começar a descer com revelações sobrenaturais. Porque aí o mapeamento, aquela peça que cada um vai receber, aquela peça do quebra-cabeça, nós vamos compartilhar uns com os outros. E quando a gente junta e compartilha, aí a igreja se torna mais forte. E começa realmente a andar em tudo aquilo que Deus manda ela andar, que Deus chamou a igreja para viver. E o Senhor tem o azul agora voltando, né, ao princípio de tudo, que a gente desviou um monte do assunto, mas que Deus falou hoje também que Ele queria tratar conosco em relação à humildade e à questão do serviço. E essa é uma palavra que Deus falou com a gente, né, para ministrar os corações dos líderes. Dos líderes mesmo. Então o texto que nós vamos ler hoje, ele está lá em João, capítulo 13, do versículo 13 até o 17. João, capítulo 13, do 13 ao 17. Enquanto os irmãos vão procurando, a gente vai fazer uma oração, né, Sandra? Uma breve oração, para dar tempo de todo mundo encontrar o texto lá de João, capítulo 13, do versículo 13 ao 17. Tá bom. Ora aí. Amém. Agora. Senhor Deus e Pai, muito obrigada por este tempo, Senhor Deus, muito obrigada, Senhor Deus, por tudo aquilo que o Senhor tem ministrado aos nossos corações. Amém, Jesus. Nos ajuda, Senhor Deus, a andar em alinhamento com aquilo, Senhor Deus, que o Senhor tem revelado a nós. Amém, em nome de Jesus, Senhor Deus, que não haja nenhum tipo de barreira, ó Deus, para que a Tua palavra floresça em nossos corações e produzam, Senhor Deus, atos de justiça. Sim, Deus. Justiça, Senhor Deus, conforme o Teu reino, Senhor Deus, Amém, que é um Jesus. reino, Senhor Deus, de paz e justiça e Amém, amor, Deus. Senhor Deus. Em nome de Jesus, Senhor Deus, que todo impedimento espiritual, ó Deus, para que essa revelação alcance os corações, alcance as mentes e venha mudar, venha gerar uma metanoia que seja quebrado agora no poder e autoridade que há no Teu nome. Nós declaramos agora, Senhor Deus, todo pensamento cativo única e exclusivamente a Ti, ao Teu Espírito. Nós declaramos, ó Deus, e decretamos agora, Senhor Deus, conforme a Tua palavra, Senhor Deus, escrita pelo Teu servo, ó Deus, pelo Teu apóstolo Paulo, inspirado pelo Teu Espírito, Senhor Deus, que nós temos a mente de Cristo. Em nome de Jesus, mente de Cristo, mente cativa ao Teu reino, mente, Senhor Deus, que pensam nas coisas do alto, mas também que venha toda a manifestação do Teu reino
Ó Deus, sobre as nossas vidas e a vida daqueles que estão próximos a nós. Papai, que tudo aquilo que tem sido impedimento para que a tua palavra gere fruto nas nossas vidas seja quebrado agora no poder e autoridade da tua palavra. Nós, Senhor Deus, estamos aqui diante da tua presença. Queremos, Senhor Deus, nos submeter à tua vontade, à tua autoridade, à tua palavra. O governo do teu Espírito. Sim, Senhor Jesus, toma-nos agora, Senhor Deus, nesse momento. Enche-nos, Senhor Deus, ainda mais para que a tua palavra, aquilo que o Senhor quer falar, ó Deus, com a tua igreja seja liberada hoje em nome de Jesus, Senhor. Amém. Então nós vamos lá, João capítulo 13, dos versículos 13 até o 17. Vós me chamais mestre e Senhor, e dizeis bem, porque eu o sou. Ora, se eu, Senhor e mestre, vos lavei os pés, vós deveis também lavar os pés uns aos outros, porque eu vos dei o exemplo para que, como eu vos fiz, façais vós também. Na verdade vos digo, que não é o servo maior do que o seu senhor, nem o enviado maior do que aquele que o enviou. Se sabeis essas coisas, bem-aventurados sois se as fizerdes. As bem-aventuranças, né? Amém. Amém. Que bom, muito bom servir, né? É verdade. É bom servir. A verdadeira liderança, tem até um livro, né, que fala sobre isso, né? A liderança, eu esqueci o nome do título, mas depois também a gente pode ver, né? Porque a verdadeira liderança é aquela liderança que serve, né? Quem pode falar sobre isso muito bem é a minha líder aqui, ela abençoada. Ela também serve muito bem. E que serve muito bem, assim, sabe? Porque, na verdade, a gente fala daquilo que a gente vê, a gente fala daquilo que a gente faz, vive, né? também faz. É verdade. Então, assim, o que eu posso dizer, Sandra, honrar você publicamente. Amém. Você é uma bênção na minha vida. Você também é muita bênção. Eu sei. Ela é uma bênção, é uma mulher que gosta de ensinar, de ajudar as pessoas. E aquilo que Deus tem compartilhado com ela, ela gosta de passar. Porque o que acontece nos dias de hoje? Muita gente guarda as melhores coisas, até ensina, mas não é daquele jeito que Deus queria que nós fizéssemos. Ensina mesmo na profundidade. E a Flávia tem essa característica de ensinar mesmo, tanto ela e o marido. Ela gosta muito de ensinar e gosta muito de servir da forma que Deus, né, planejou para ela, né, do jeito dela, que é ensinar a palavra, ensinar outras coisas também que ela sabe que Deus tem dado, derramado conhecimento, palavra de conhecimento, sabedoria. E sobre ela também, tá? Graças agora a Deus. Também vou falar um pouco da minha líder também, porque então é bom. Ela é uma bênção também na minha vida. Ela tem o dom natural do serviço. Essa daqui é pau para toda obra. A gente fala assim, socorro, quer dizer, na verdade a gente nem fala socorro, né? Quando Deus está na pessoa é uma coisa incrível. Você tá pensando no socorro, já tá a pessoinha te ligando. Ei, Deus está me falando, isso aí. Tô indo aí pra gente orar. Tô indo aí. Tô levando os quitutes pra poder agradar, pra poder te deixar alegre. Porque ela sabe que eu amo. Gente, eu amo Kit Kat, amo chocolate, amo doce. Esse é nossa Senhor, quando a gente faz o jejum de Daniel, essa é uma coisa complicada pra mim. É um negócio eu tô a gostar de Kit Kat por causa dele. Agora sou viciada. Aí a Sandra chega assim, minha amiga, vamos tomar um sorvete. Vamos almoçar no restaurante japonês? Vamos almoçar. Também adoro, gente, adoro comida japonesa. Vamos almoçar no japonês. Mas é bom servir, Espírito Flávia. Santo, assim, alegre. É bom. Por isso que a gente está falando dessa palavra sobre servir, porque muitas vezes, gente, não é uma coisa muito grande, uma palavra que você fala assim pro seu irmão, um chocolate também. Um chocolate você pega, dá um bombonzinho para aquela pessoa, sempre naquele dia mal ali a gente recebe um bombom. Gente, como isso alegra o nosso coração. Um Kit Kat. Quer dizer, isso pra mim, né? O Kit Kat, gente, eu amo Kit Kat. Não tô ganhando nada pra fazer propaganda, não, mas eu amo. Então, assim, sabe, são coisas muito pequenas, só que, na verdade, nós, né? Porque nós somos líderes. Nós, líderes, a gente tem que ter o nosso coração nosso coração tem que estar conectado com Deus para perceber qual é a necessidade do outro.
E não só os líderes, todo cristão, porque todo cristão, ele recebeu o Espírito Santo de Deus na vida dele, e por ele ter recebido o Espírito Santo de Deus na vida dele, isso carrega uma grande responsabilidade. Com certeza. Toda pessoa que fala, que professa que é de Cristo, existe uma responsabilidade sobre os ombros dela. Primeiro mesmo, já que você vê se é ou não é. Os frutos do Espírito Santo, porque quando você, Flávia, quando nós se convertemos, não tem como o evangelho não te trazer transformação. Se não te transformou, querido, você precisa se converter, porque o evangelho de Cristo, daquele que nós temos servido, traz transformação. E por quê? Porque o Espírito de Cristo está em nós, traz transformação, porque os frutos, porque ele veio com uma bagagem. O Espírito Santo, quando vem para ti, ele já vem com tudo, com os frutos, com amor e paz, alegria, vem com servir, vem com isso tudo. Quando você vê um crente que não funciona dessa maneira, quer dizer, não é crente. Você tem que duvidar. Eu tenho as minhas dúvidas. E a Bíblia fala, pelos frutos conhecereis, né? Está ainda no processo. Então está no processo. Isso que a irmã Sandra está falando é uma coisa muito importante, porque o Espírito Santo, Deus, né, ele habita dentro de nós, porque o que o Espírito Santo também, né, qual foi uma das consequências, né, da obra na cruz? Nós nos tornamos filhos por adoção. E essa filiação por adoção, o Espírito Santo de Deus começa a morar dentro de nós. O Espírito Santo é o penhor, né, da nossa herança em Cristo. E nós temos uma herança em Cristo, mas também nós somos herança do Senhor. Então o Espírito Santo, ele mora dentro de nós e ele começa a imprimir a natureza de Cristo em nós, quando a gente dá liberdade para que isso aconteça. E o que significa o Espírito Santo começar a imprimir a natureza de Deus em nós? O Espírito Santo começa quando a gente, por exemplo, mente. O Espírito Santo vem batendo na porta do coração, você mentiu. Vai se arrepender. Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. É verdade. Então agora você não vai poder mais andar daquele jeito. Então você vai precisar pedir perdão, se arrepender e começar a andar em verdade. Você era uma pessoa egoísta, só pensava em você mesma. Mas agora vai compartilhar. Você tem uma natureza altruísta. Por quê? Porque Jesus é altruísta. Jesus, ele serve. Então, como Jesus serve, você também vai aprender a servir. O Espírito Santo quer dizer, o Espírito Santo dá um banho de realidade, minha amiga. É verdade. Ele te dá um banho de céu de uma tal forma que você não consegue mais. Por isso é que Paulo, não, tem pessoas que ficam, não sou mais que vive em mim. Tem que ter bem certeza disso que você está. Confessar que a palavra de Deus, né? Se você está a viver realmente aquilo, porque viver, como Deus fala muito para nós, e a Flávia, que é uma coisa que dói muito ouvir Deus falar, que muitos o adoram com os lábios, né, Flávia? É verdade. Mas o coração está longe dele. E Deus fala sempre conosco com relação a isso. A gente fica assim, mas Senhor, por que o Senhor está a falar isso? Mas Deus fala, mas é isso que está acontecendo. Mas nós, no nosso entendimento humano, a gente acha tão triste. Fica assim, mas como é que pode uma pessoa que tem um fruto do Espírito Santo adorar mais a Deus de lábio, não de coração? É complicado entender, mas o Senhor tem falado. Que tem o Espírito Santo, sim, por pessoa que tem o Espírito de Deus, adorar a Deus, mas com os lábios e o coração. Então, porque quando o Espírito entra, ele traz transformação. Né, Flávia? Você tem o Espírito de Jesus, não tem como. A natureza de Cristo vai sendo aperfeiçoada em nós. Claro que nós temos as nossas... Claro, é óbvio, né? Também gente, a gente escorrega na banana. É verdade. Mas o Espírito de Deus tá ali, ó, pampa. Assim que você... Eu não sei com os irmãos, mas eu e a Flávia, por exemplo, que nós trocamos muita experiência, é na hora. Nossa, e eu já chego assim, Sandra... Você não sabe o que eu fiz. Ai, minha amiga, porque também confessai os pecados uns aos outros para serem curados, né? Sim. A palavra também nos ensina isso. Verdade. Claro, você vai ter que discernir para quem você vai confessar seus pecados, para também seus pecados não caírem na boca da igreja. Porque existem, infelizmente, no nosso meio, existem pessoas que ainda não estão completamente libertas e que têm a língua muito grande. E se você for confessar o seu pecado para ela, ela vai espalhar para todo mundo. Mas também uma das coisas também que Deus trata a gente em relação... Porque quando a gente faz uma coisa errada,
a gente admite aquilo, pede perdão a Deus, e se a gente confessa pro nosso irmão, automaticamente, assim, no mundo espiritual, assim, agora ela sabe que está errando nisso. Nós vamos colocar algumas situações para ver se ela continua errando nisso. Mas aí, como você falou aquilo com a sua boca, você falou assim, não, agora tá todo mundo já sabendo que eu sou assim, então agora eu vou ter que mudar mesmo. Isso. Então agora eu vou ter que mudar mesmo. Então aí existe um confronto, né, entre a palavra, o Espírito Santo e aquilo que você falou. Mas no final até você vai conseguir se policiar mais. Porque, poxa, já falei pro irmão que eu era assim, né? Então agora eu vou ter que entrar em alinhamento com a vontade do Senhor. Nós estamos falando tudo isso aqui, não é só para as pessoas que são cristãos, não. Também são para líderes na igreja. Sim. Porque Deus também tem falado conosco, infelizmente, que até mesmo a liderança de Cristo tem andado muito desalinhada com aquilo que a palavra diz. Então o Senhor tem nos chamado, o Senhor tem nos chamado também para falar, ministrar também a líderes. E muitas vezes a gente ministra para líderes mesmo, né, Sandra? Tem sido também faz parte de uma face aí, de um desdobramento, né, do nosso chamado. Então, assim, Deus começou a falar sobre essa questão de servir, de como os líderes, né, como líderes precisam servir mesmo, entender essa posição de serviço, mas não significa que o líder vai ter que ser um capacho da igreja, não é isso que a gente está falando. Não é. Mas precisa ter o amor de Cristo no coração e ter a sensibilidade, a humildade, de assim como Cristo foi capaz de lavar os pés de cada um dos discípulos. A gente começar a parar para imaginar essa cena. Por isso que Pedro falou assim, na hora que Jesus deu a sugestão, Pedro falou, não, eu não quero. Mas também, né? Sim, porque Jesus é rei, né? Ele já sabia, já tinha entendimento de quem se tratava. É complicado. O rei dos reis. O Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o Criador do céu e da terra, aquele que fez todas as coisas. Ele se fez carne, se fez como a criatura, né? Ele se diminuiu, né, no caso. Tem uma palavra mais bonita para isso, mas nesse momento essa palavra não está vindo na minha mente. Mas ele veio na condição, se esvaziou, né? Isso aí. Se esvaziou da condição de rei, se fez servo e ainda foi e lavou os pés de cada um dos discípulos. E a gente sabe também que na cultura judaica, né, aquele servo que lavava os pés era aquele servo, o menor da casa. Porque assim, os servos tinham tarefas diferentes, né, dentro da casa de um judeu. Quando as pessoas chegavam com os pés, né, todo completamente cheio de poeira, todo empoeirado, né, não era asfaltado, né, gente? As estradas eram aquelas estradas de terra. Então tinha um escravo, né, que ele já ficava lá com uma bacia, né, com água. Ele tinha uma bacia com água já preparada lá, que ele ia lá, ele tinha o papel, né, de lavar os pés daqueles que chegavam na casa. Só que ele era o escravo, tipo, o último da fila, aquele ali, a posição de menor hierarquia dentro do ranking dos escravos lá, era desse escravo que lavava os pés da casa. Então você imagina, o rei todo-poderoso já se esvaziou de si mesmo, se fez como criatura e, além disso, se esvaziou ainda mais, se colocou na condição do servo mais humilde, do escravo mais humilde, para servir a todos aqueles que estavam ali, né? É um exemplo, né? Para nós. Jesus. É um exemplo para nós também, líderes, né? Que às vezes as pessoas acham que servir é só pegar, como aqui está falando dos pés, a pessoa está achando que, né, vai pegar o microfone, né? Vou lavar o pé de todo mundo. Não é isso, é mesmo fazer as boas obras, as boas aventuranças aos nossos irmãos, ver as necessidades dos nossos irmãos, até uma preocupação, né, Flávia, de orar pelos nossos irmãos, ajudar naquilo que precisa, no momento de aflições também, né, Flávia? Estender a mão, mas com sinceridade, né? Ter a humildade de estender e não falar mal, servir mesmo, servir. E nem ficar também fazendo propaganda, né? Que a gente tem vivido um tempo assim,
agora com o Facebook é uma coisa assim terrível. Muitas vezes as pessoas querem fazer as boas obras e espalhar para todo mundo aquilo que fez, né? Em Angola isso não é muito comum não, mas aqui no Brasil as pessoas, tem algumas pessoas ainda que trabalham dessa determinada forma. Então assim, e muitas vezes assim, Deus está chamando é você, Deus e a pessoa. Porque até lá em Mateus, acho que no capítulo 6, fala sobre a questão das esmolas. É em Mateus, eu não sei se no capítulo 6 ou 7, mas depois os irmãos procurem, fala sobre a esmola. Que aquele que dá a esmola, quando ele toca a trombeta, quando ele fala para todo mundo aquilo que ele fez, assim, diante dos homens, ele já recebeu a recompensa dele, mas que é o que? O glamour Deus, diante dos homens. Mas diante do Deus não vai dar nada para ele. Mas quando a pessoa faz o bem, né, e faz o bem ali, e Deus está vendo aquilo que ela está fazendo, Deus vai honrar aquela pessoa. Porque o reino de Deus funciona com sementes, né? O reino de Deus funciona com sementes. Tudo que são sementes, nossos atos são sementes. São sementes que nós plantamos. Muitas vezes até nem a gente até não vai colher essas sementes, mas a nossa descendência mesmo, né? Eu gosto quando a Flávia diz, não, se um copo d'água que você dá no profeta. Eu gosto dessa parte. Ai, toda rápida que a carga vai acabar. É verdade. Eu gosto quando você diz, se um copo de água. Esses dias eu também tenho horas assim que Deus me dá uma criatividade para poder fazer piada. Ai, Senhor, minha mãe chegou de algum lugar, ela chegou um pouco cansada, né? Mas nesse dia eu tinha arrumado a casa e tudo mais, né? Tinha feito as coisas, né? Arrumado a casa e tal. Aí quando a minha mãe chegou, eu tinha feito assim, arrumado tudo. Aí a minha mãe chegou e falou assim, ué, minha filha, você não fez a comida? Aí eu falei assim, mãe, a palavra de Deus diz, se a gente der um copo de água para um profeta, a gente tem galardão de profeta, imagina você que vai fazer uma refeição inteira. Olha só o tamanho do galardão que você vai ter. Isso é para você também, tá? Quem perfumou o profeta, minha cunhada, prepara que a tua bênção é grande, hein? Não, mas gente, piadas à parte, mas é verdade. Mas a realidade, ela semeou no reino, semeou... Você está servindo, claro que você vai receber galardão. Isso é uma coisa que é óbvia. Então, assim, aqueles que são líderes são chamados para servir e também para ensinar o povo a servir. Quando um líder ele está querendo extorquir ou está querendo usurpar aquilo que o povo tem, né? Aquilo que o povo tem, e ele não está querendo servir ao povo, você fica com seus olhos bem abertos para ver qual o espírito que está agindo ali. Porque tem muito disso. Poxa, aparecem para pregar a palavra, praticamente estão cobrando agora, minha amiga. O professor está sendo cobrado. O negócio está frenético. Até Deus, na hora que eu estava lendo aquela palavra, Deus deu uma outra palavra, uma vez que eu li na palavra de Deus na Bíblia, né, que eu nunca vi nenhuma pregação sobre isso, mas os irmãos vão entender por que eu nunca vi nenhuma pregação sobre isso. Ele está em Ezequiel. Deixa eu só pegar aqui a referência. Porque a carga vai acabar, esqueci de carregar. É verdade. Ezequiel, deixa eu ver só se... Nossa. Ezequiel, capítulo 34. Os irmãos vão entender, porque você nunca ouviu... Se você ouviu algum dia alguém pregar isso na igreja, irmão, você é um bem-aventurado. É bem-aventurado. Porque eu nunca vi ninguém pregar em nenhuma igreja Ezequiel, capítulo 34. Mas está escrito assim. E veio a mim a palavra do Senhor dizendo, filho do homem, profetiza contra os pastores de Israel. Profetiza e diz aos pastores, assim diz o Senhor Jeová, ai dos pastores de Israel que se apacentam a si mesmos. Não apacentaram os pastores as ovelhas? Comeis a gordura e vos vestis da lã e degolais o cevado, mas não apacentais as ovelhas. A fraca não fortalecestes, e a doente não curastes, e a quebrada não ligaste, e a desgarrada não tornastes a trazer, e a perdida não buscastes, mas dominais sobre elas com rigor e dureza. Assim se espalham por não haver pastor, e ficaram para a pasto de todas as feras do campo, porquanto se espalharam. As minhas ovelhas andam desgarradas por todos os montes e por todo o alto outeiro. Sim,
As minhas ovelhas andam espalhadas por toda a face da terra, sem haver quem as busque, nem quem as busque. Portanto, ó pastores, ouvi a palavra do Senhor. Vivo eu, diz o Senhor Jeová, visto que as minhas ovelhas foram entregues à rapina e vieram a servir de pasto a todas as feras do campo por falta de pastor, e os meus pastores não procuram as minhas ovelhas, pois se apacentam a si mesmos e não apacentam as minhas ovelhas. Portanto, ó pastores, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Jeová: eis que eu estou contra os pastores e demandarei as minhas ovelhas da sua mão, e eles deixarão de apacentar as ovelhas e não se apacentarão mais a si mesmos, e livrarei as minhas ovelhas da mão, livrarei as minhas ovelhas da sua boca, e lhes não servirão mais de pasto, porque assim diz o Senhor Jeová: eis que eu mesmo procurarei as minhas ovelhas e a buscarei. Como o pastor busca o seu rebanho no dia que está no meio das suas ovelhas dispersas, assim buscarei as minhas ovelhas e as farei voltar de todos os lugares por onde andam espalhadas no dia de nuvens e de escuridão, e as tirarei dos povos e as farei vir de diversos países, e as trarei à sua terra e as apacentarei nos montes de Israel, junto às correntes e em todas as habitações da terra. Essa é a palavra que o Senhor falou. Se você ouviu alguma vez alguém pregar sobre Ezequiel 34, irmão, você é um bem-aventurado, porque em toda a minha vida cristã eu nunca vi ninguém pregar esse texto, mas esse é o texto que o Senhor nos deu agora, nesse momento, porque é exatamente isso. Então, líderes, saibam, somos chamados para servir, somos chamados para abençoar, somos chamados para ser canal de bênção na vida das pessoas. Existe uma grande responsabilidade em vocês, em nós, líderes. Existe uma grande responsabilidade em todo aquele que é povo de Deus, porque existe um peso de responsabilidade sobre as nossas vidas, um peso de responsabilidade sobre a vida de todos nós que somos chamados pelo nome do Senhor. É verdade. E por isso que muitas vezes tem havido escândalos, porque a igreja não tem se posicionado nessa posição de responsabilidade. Mas hoje o Senhor nos chama para entrar nessa posição de responsabilidade. E servir também mesmo, né? Não de se servir, né? Agora está um negócio que é se servir mesmo. A gente não quer dizer que você não pode abençoar o profeta, não pode abençoar é uma outra os pastores. coisa. Isso é uma outra realidade. Mas o que nós temos visto ultimamente é que o povo quer ser servido. Os líderes querem ser servidos, mas não querem servir. Então, nós somos chamados à responsabilidade, a ser servos, a tratar os nossos irmãos com amor também. Eu vejo que também há muitos, né? Muitas pessoas, quando já estão lá no alto calão, já olha para o outro de uma forma, tipo, quem é você? Desvalorizando. E Deus chama todos, né? Mas desvalorizando mesmo a pessoa, quem você também, você nunca vai pregar, isso não é de Deus. Temos que ter amor ao coração, impulsionar os nossos irmãos a crescer, honrar os nossos irmãos também, a irem mesmo aquele que você tá vendo que tá bebê, profetiza no vale dos ossos secos. Amém. Eu sou dessa que já tem o mesmo, não, filho, você vai crescer, você vai fazer. Eu sou meio doida, mas eu creio nisso, porque eu também fui chamada. É fé. É fé, eu tenho essa fé, né? Eu sou dessa. Já fico olhando a pessoa, já olho um grande homem de Deus, um grande pastor, um grande líder. É assim que eu tenho que olhar, porque meus olhos são os olhos do Espírito. Se olhar de uma forma diferente e ver o irmão caído aí, não consegue colocar as mãos, né? Levantar o irmão, porque tem muitas pessoas que só precisam de uma palavra. Só para levantar. Para levantar. Às vezes o outro tá ali, mas você não sabe o potencial que ele tem por dentro e você não sabe com quem você tá sentado ao teu lado. Às vezes é o presidente da República. Você tá ali, vê os aí sentado, tá achando, essa quem é você amanhã? É por isso. Tá vendo? Então vamos valorizar os nossos irmãos, vamos servir. Vamos servir aos nossos. É muito bom ser servido, mas é bom servir. É verdade, é verdade. O Espírito Santo é maravilhoso, que tem os frutos maravilhosos, que nos ensina dia a dia a confiar. Vamos servir. Vamos servir.
Pode falar as últimas palavras. Não, é isso aí. E o bom, assim, servir, né? Servir amando. Amando. Crendo, assim, que Deus, Deus, ele sempre recompensa, né? Mas não servir por interesse, servir por amor. Porque também é importante que a gente sirva, mas também qual a motivação do nosso coração em servir. Onde Porque está o nosso também coração? muitos querem servir para dizer, eu sou aquela pessoa na igreja que faz um montão de coisa, o pastor não vive sem mim, também tem a questão da motivação do coração. Eu sou o grande líder. Resolve tudo na igreja. Resolve tudo na igreja. E não é isso. A gente tem que servir, mas também tem que ter uma grande... Nós precisamos conhecer qual a motivação. Vamos repetir de novo a palavra. Repetir a palavra. Motivação do coração. Porque mesmo que as pessoas não consigam perceber a motivação do coração, o que na verdade a maior parte das pessoas percebe também, você acha que está fazendo uma coisa sem ninguém perceber por que você está fazendo, mas a maior parte das pessoas já está interpretando o que você está fazendo e por que você está fazendo. É verdade. Mas ainda que a gente consiga, né? Ainda que as pessoas não consigam perceber a motivação do nosso coração, Deus sabe de tudo, Deus sabe, Deus conhece, Ele está vendo. E naquele grande dia, as obras de palha, todo tipo de obra vai ser provada. Aquilo que for de palha, vai pro fogo para ser queimado. É verdade. É verdade. Então é isso que nós temos. A palavra de que também serviu muito pra gente. Amém. Vamos continuar servindo. Amém. Esses exemplos foi para nós também. Amém. Graças a Deus recebi muito de Deus nessa também tarde, né? Recebemos muito de Deus. E nós vamos nessa que temos congresso na nossa igreja. Precisamos comer. Vanusa tem congresso na igreja dos jovens e nós vamos para lá em nome de verdade. A paz do Jesus. Senhor, todos que estão ligados. Rodney, um abraço forte. Tuxa, Beirinho. Beirinho. Antônia. Essa mesmo é a Tuxa, minha cunhada. Tuxa, tá ligada. Serafim ela também. só vê culto na internet, mas daqui a pouco ela vai pessoalmente, vai pra igreja. Profetizamos isso. Profetizamos isso, Tuxa. Gisela também. Gisela, um beijo pra Flor você. Bela. Flor Bela. Vanusa, estamos à espera da pregação lá no grupo. Por favor, se posiciona. Em nome de Jesus. Tô chateada, hein? Vocês viram lá a minha pergunta, hein? Um beijo, menina. Beijo na paz. Tchau.